Bom dia, alunos do sétimo ano da Escola Dinâmica. Vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje vamos responder aqui algumas questões na página 112, 113, 114, 115. Vê só. Mesmo que não percebemos, a influência cultural indígena no nosso dia a dia é muito grande. Sobre esse tema, cite 3 influências indígenas em nossa culinária. Eu falei, inclusive, ontem, quando dei aula para vocês aqui. Aí você bota aí, ó, letra A. Açaí, tapioca e mandioca. São 3 influências na culinária indígena que nós temos no nosso dia a dia. Letra B. 10 palavras originadas da língua indígena que fazem parte do nosso dia a dia. Abacaxi, gambá, canga, pipoca, caboclo, caipira, capivara, Goiás, jaciara e sapo. Várias outras palavras existem e são influenciadas no nosso dia a dia de origem indígena. Não é? Letra C. 2 influências culturais indígenas nos nossos vestuários. Colares, feitiços feitos de sementes ou dentes de animais, algumas roupas, utensílios, rituais religiosos, etc. Tudo isso faz parte da cultura indígena que é utilizada no nosso dia a dia. Segunda questão. Observe a imagem abaixo. Ela representa a obra da mulher tupi do pintor paisagista Albert Ecout, que foi convidado para ir a Recife pelo conde Maurício de Nassau durante o governo holandês. Sobre a obra e o que retrata, existe uma diferença entre como vive o nativo e o autor reproduziu. Aponta a divergência e procura explicar. Então você bota aí, ó. De certa forma, cabia à mulher indígena a tarefa de cuidar das crianças, da colheita de alimentos, sendo assim coerente com a realidade da vida dos indígenas. No entanto, a saia branca utilizada juntamente com a paisagem colonial no fundo diverge um pouco do modelo indígena, apesar possivelmente da tentativa do autor de demonstrar a real relação. Então, na realidade, o índio naquela época ele não se preocupava muito com a questão da vestimenta, não. Né? E aí, consequentemente, ele fez essa pintura, né, mas que, de certa forma, não retratou a realidade indígena, né, porque o índio ele vivia realmente ligado diretamente à natureza, né, e não tinha essa relação de vestimenta como ele colocou aí, dessa saia branca, diga-se passagem, um tecido bem fino aí, né, acho que é uma seda, não sei, mas o índio ele vivia nu, né. Terceira questão. A preservação da natureza é de suma importância para o planeta. Contudo, para o indígena, manter a natureza assume sua importância capital. Com o que você aprendeu e os conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Então você bota aí, ó. Os indígenas precisam de uma reposição imediata da natureza para a sobrevivência. Por essa razão, sua utilização deverá ser extremamente cautelosa em função de sua necessidade alimentares. Apesar da mudança do perfil indígena, boa parte do que se consome e produz é oriunda
da natureza. Então, o índio, ele, de certa forma, ele faz com que haja um controle no manejo, né, do que ele absorve durante todos os dias, e aí, consequentemente, ele não causa tanto impacto ambiental como o homem branco quando está utilizando o ambiente em que vive, né? Quarta questão, cite pelo menos 3 fatores que impedem a localização nas terras indígenas. Aí, burocracia, pressão dos latifundiários, falta de profissional da FUNAI. Então, são esses fatores que impedem a legalização das terras indígenas, né? E a falta de interesse também por muitos, porque não existem pessoas que lutem ferrenhamente pelos indígenas do Brasil e deixam eles a boléu, né? Tentando se virar da forma que é. Né? A quinta questão, vocês vão ler aí esse texto e vão responder a resposta pessoal. Né? A sexta questão diz o seguinte: como aprendemos, existem 3 hipóteses para o surgimento do nativo americano. 2 afirmam que o nativo americano nasceu das áreas distantes da América e para cá migrou, e um afirma que este nasceu no Brasil. Sobre esse tema, responda. Letra A. Quais as diferenças existentes entre 2 hipóteses que afirmam que o nativo americano não nasceu da própria América? Aí você bota aí. A hipótese asiática diz que o homem chegou à América por meio da travessia do Estreito de Bering, por onde se formava uma extensa ponte de gelo que ligava a Ásia à América do Norte. Já o malaio polinésio afirma que a travessia se deu por meio de canoas no Oceano Pacífico, realizando paradas em ilhas estratégicas. Né? Então, são essas as respostas da letra A. Na letra B, existe uma hipótese que afirma que o nativo americano é originário do Brasil. Que tipo de descoberta coloca em dúvida essa hipótese? Aí você bota aí, a hipótese autóctone é constituída na ideia de que o homem surgiu na América, todavia o descobrimento de um fóssil possui características negroides em vez de mongóis, levanta uma enorme inquietação. Então, justamente a descoberta do Luzia faz com que se tenha essa teoria de que o nativo brasileiro surgiu realmente aqui no Brasil, né? Não veio de lugar nenhum. Sétima questão. De acordo com diversos historiadores, existem mais de 2 milhões de indígenas habitando o território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui, porém, atualmente, segundo a FUNAI, não passa de 900 mil grupos ou povos indígenas. Sobre esse tema, avalie por que as doenças trazidas pelos europeus foram responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Você bota aí, os indígenas não possuíam um sistema imunológico que reconhecesse o combate de doenças como gripe, varíola e hanseníase. Muito menos existia o conhecimento de como evitá-las. Inevitavelmente, milhares de indígenas morreram em virtude da contaminação de algumas dessas doenças. E aí, consequentemente, chegou ao fim a grande quantidade de indígenas no Brasil, por conta de vírus trazidos pelo homem branco. Infelizmente, foi isso que ocorreu. A oitava questão, tem uma imagem aí, observe a imagem abaixo.
diz o seguinte: ela é a representação de um ritual de antropofagia, segundo o aventureiro alemão Hans Tandem. Antropofagia é o ato de consumir uma parte ou várias partes de totalidade de um ser humano. Essa prática escandalizou e assustou o indivíduo civilizado europeu. Porém, a antropofagia tem um sentido especial para os indígenas. Com a orientação dos seus professores de História e Geografia, pesquise e descreva o ritual que significa antropofagia pelos indígenas. Então coloca aí, ó. A antropofagia era praticada pelos tupinambás e se iniciava a partir da captura do inimigo, que era levado para o convívio social da tribo, podendo casar-se e algumas vezes morar por longos anos, mas sempre era reconhecido como inimigo, até que um dia ele era levado para um ritual em que era morto e tinha seu corpo devorado pela comunidade. Existiam também outras formas de antropofagia. Então era dessa forma que se praticava a antropofagia pelos indígenas, tupinambás na época, beleza? Nona questão, uma questão da Universidade de Mackenzie, e vamos começar uma bateria de questões objetivas. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de navios. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observava-se ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar as conchas e buzinas, saltando e dançando. Entre o contato amistoso entre os brancos e indígenas foi preservado o quê? Então, letra A, pela igreja que sempre respeitou a cultura indígena no discurso da catequese, de forma alguma. Letra B, até o início da colonização, quando o nativo vitimado por doenças, escravidão e o extermínio passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Correto aí, letra B de bola. 10ª questão. Eram características dos indígenas nativos no Brasil, na chegada dos portugueses em 1500, a obtenção de recursos baseados na coleta, na caça e na agricultura. Correto aí a letra A. 11ª questão. São esses canibais que conhecerão com Montagine uma consagração douradora. Tornaram-se a mais consciência da civilização, seus juízos mortais das provas que existem na sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, da idade do ouro, suas guerras incessantes, não motivadas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos indígenas canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, em especial sobre o pensador francês Michel Montaigne. Os indígenas canibais de Montaigne
teve notícias na época, eram os nativos de tribos tupinambás, que eram justamente os indígenas canibais, eram chamados da tribo tupinambás, que comiam pessoas. Beleza? 12ª questão. A língua de que se usa por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela coisa digna de espanto, porque assim não se tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vive desordenadamente, sem terem, além disso, contar nem peso e nem medida. A observação do cronista português Pedro Magalhães, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra ao que a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses, letra D de doido. Ok? 13. Com relação aos indígenas brasileiros, pode-se afirmar que, letra E, os nativos brasileiros, como um todo, não tinham homogeneidades nas suas variadas culturas e nações. 14ª questão. Os primitivos habitavam o Brasil, foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com a visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura, ao acreditar nos viajantes e missionários a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava no século seguinte. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram, letra E, as epidemias introduzidas pelos invasores europeus, a escravidão indígena. E aí isso acabou fazendo com que houvesse esse decréscimo na comunidade indígena brasileira. E a última questão, 15ª, sobre a organização econômica, social e política das comunidades indígenas brasileiras no período inicial da conquista do território pelos portugueses, é correto afirmar que os nativos viviam em regime de comunidade primitiva, em que as terras eram propriedades privadas, de forma alguma que a terra naquela época não existia propriedade privada, a terra era do índio como todo, não existia propriedade privada, então a 1 aí está incorreta. 2. A divisão das tarefas era por sexo, mulheres cozinhavam, cuidavam de crianças, plantavam e colhiam, e os homens participavam de atividades guerreiras da caça, da pesca e da derrubada de florestas para fazer lavoura. Correto aí o 2. 3. As sociedades eram organizadas em classes sociais, sendo um excedente de produção controlado pelos chefes das aldeias, responsável pela distribuição de bens entre os indígenas. Não existiam classes sociais naquela época. Existia o quê? Existia uma hierarquia, mas classe social de forma alguma. E os 4 aí, ó, os indígenas brasileiros não praticavam o comércio pois tudo era produzido, destinava-se à subsistência, realizando apenas trocas de rituais e presentes. Correto aí o 4. Então seria a resposta aí, a letra E, 2 e 4, correta. Ok? Então, gente, vamos iniciar agora o capítulo 5 do livro, falando aí da herança cultural que a nossa população teve, né, durante todo o processo de ocupação do nosso território, que é importante frisar. Pessoal, eu até discuti isso aqui com vocês em aulas anteriores
sobre a nossa língua portuguesa, não é? Que é uma língua um tanto quanto diferenciada das outras de qualquer local do planeta. Então, queridos, a nossa língua brasileira, não é uma língua muito particular, isso devido ao processo migratório que nós tivemos no território brasileiro, historicamente falando, porque nós temos um português no Brasil que foi influenciado, né, por vários grupos, né, que aqui se localizaram. Porque vocês sabem que quando os portugueses trouxeram a língua portuguesa para o Brasil, já existia aqui no Brasil os grupos indígenas. E posteriormente eles trouxeram consigo também os negros africanos que foram tratados como escravos aqui no Brasil. E de certa forma, desses três grupos, né, índio, negro e branco, foi dando origem a novas raças, né? Além disso, com o passar do tempo, outros grupos migratórios vieram para o Brasil, né? Os italianos, espanhóis, franceses, né? Eslavos, árabes, judeus, japoneses, e, consequentemente, acabou modificando linguisticamente a forma de falar, né, com relação à nossa língua portuguesa. Então, em primeiro lugar, precisamos ter cuidado para não converter um erro muito comum, confundir nação com Estado, nação, segundo o Aurélio Buarque de Holanda, no seu dicionário Aurélio Escolar. Nação é um agrupamento humano, em geral, numeroso, cujos membros fixados num território são ligados a traços ou laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Já Antônio Oas, em um dicionário Oas, da língua portuguesa, nação é uma comunidade de indivíduo que, mesmo disperso em áreas geográficas políticas diversas, estão unidos por uma identidade que originam costumes da região. Já o Estado-nação é um conjunto constituído por territórios determinados onde vivem um ou vários povos e nações e que é soberano, uma vez que é composto por um governo que possui leis próprias. Portanto, como vemos, nação faz referência ao povo que possui a cultura comum. Já o Estado-nação é o país, então podemos afirmar que a nação pode existir sem o Estado-nação, como é o caso dos ciganos, palestinos e curdos. Porém, não existe Estado-nação em país sem nação. Então, consequentemente, a cultura ela é importantíssima, né, para que você tenha uma nação, né, para você ter um grupo onde você promova essa complexidade, né, e é por isso que o Brasil, por ter sido um país muito influenciado por grupos que vieram de outras regiões do planeta, acabou contribuindo maciçamente na forma de linguagem que nós temos no Brasil. É bastante complicado julgar a existência de uma única nação brasileira, dada a diversidade cultural que existe em nosso território. Do ponto de vista político, o Brasil é um Estado-nação, pois se constitui num conjunto formado pelo povo ou nação em que vive sobre o território delimitado por fronteiras e que está vinculado a um poder central e qual é eleito de forma democrática.
apesar de serem juridicamente soberanos, não podemos dizer que a nação, no sentido do povo, é homogênea, mesmo que se sejamos unificados, possuidores de sentimentos semelhantes e culturais, como língua, religião e costumes, além de imaginário, destino comum, portanto, dotando-nos de sentimentos e de identidade nacional que existem na homogeneidade e naquilo que chamamos de povo brasileiro. E aí, consequentemente, nós temos a nossa nação. Sob todo ponto de vista, somos diversas nações, alguns ainda estão na Idade da Pedra, outros já estão no terceiro milênio. Ao longo de 5 séculos, construímos uma nação de claros contrastes que possui como base a formação de grupos étnicos bastante diferentes. E esses grupos étnicos bastante diferentes que nós temos no Brasil está relacionado justamente aos grupos que vieram para cá, e que contribuíram muito para essa heterogeneidade que nós temos na etnia brasileira. Como eu falei para vocês, nós tínhamos os indígenas, que posteriormente vieram os homens brancos e trouxeram com eles os negros. Houve uma mistura de raça, que aí essa mistura de raças, os cruzamentos de origem aos mestiços. Por exemplo, a gente teve o mulato, que é um cruzamento do branco com o negro, o caboclo, o mameluco, é um cruzamento do branco com o indígena, e o cafuso, o indígena com o negro. Então, tudo isso acabou contribuindo aí para a nossa miscigenação, que nós tivemos distribuídos no Brasil. Atualmente, o Brasil é composto por 138 cores de pele diferentes. Ou seja, com o passar do tempo, essas cores, essas raças, elas começaram a se misturar, passar do tempo, e aí, consequentemente, de certa forma, acabou contribuindo para essa miscigenação racial que nós tivemos no Brasil, e fazendo com que nossa população fosse extremamente heterogênea, essa mistura racial muito forte. E aí os grupos indígenas que nós temos no Brasil, até hoje, temos o Tupi, Gê, Caribe, Anuraki, Tucano, Pano, Bororó, Yanomami e o Ticuna, além de outros grupos menores, como Chucuru, Funiô, Pancararu, Guajajara, entre outros grupos de menor relevância indígena no Brasil, que infelizmente sofreram muito com a questão da extinção dessa raça, desse genocídio que tiveram durante toda a ocorrência. E aí os negros, africanos, foram trazidos para cá, trouxeram consigo também as suas culturas, a alimentação, feijoada, etc. E, consequentemente, fez com que a gente tivesse essa pluralidade cultural no que diz respeito às espécies introduzidas na cultura brasileira. Então, gente, vou ficando por aqui hoje. Que vocês tenham uma excelente semana. Deus abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está com aula presencial. Um abraço a todos. Deus abençoe e até a próxima.